Olá, pessoal! Neste vídeo, eu reuni 3 especialistas em nutrição para responder as perguntas mais frequentes que vocês me enviaram sobre alimentação saudável. Vamos tirar dúvidas sobre como montar um cardápio equilibrado, os mitos e verdades sobre dietas da moda, e até mesmo como lidar com aqueles desejos incontroláveis por doces. Preparem suas perguntas, porque hoje vamos ter respostas de peso. Olá, pessoal! Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente tem dúvidas sobre a aprovação do procedimento de exame médico para contraindicações médicas para a condução de um veículo a motor, baseado no projeto de decreto do Ministério da Saúde da Federação da Rússia de 15 de junho de 2015. Vamos esclarecer algumas coisas importantes. Primeiro, vamos falar sobre as indicações médicas e a sua licença para dirigir. É crucial entender que existem condições de saúde que podem afetar diretamente sua capacidade de dirigir com segurança. Algumas doenças podem causar perda de consciência, comprometimento da visão, reflexos lentos ou dificuldade de coordenação motora, tornando a condução um risco tanto para você quanto para os outros. É fundamental que você esteja ciente dessas condições e procure ajuda médica caso apresente sintomas. A avaliação médica é crucial para determinar se você está apto a dirigir ou se precisa de alguma restrição. Agora, vamos falar sobre doenças mentais. Algumas condições psiquiátricas podem interferir na capacidade de tomada de decisão, julgamento e controle emocional, fatores essenciais para a condução segura. A avaliação médica nesse caso é ainda mais importante, pois precisa considerar a gravidade da condição e o impacto que ela pode ter na sua capacidade de dirigir. É importante lembrar que o objetivo não é impedir que pessoas com doenças mentais dirijam, mas sim garantir a segurança de todos. A avaliação médica é individualizada e leva em consideração diversos fatores. Uma dúvida frequente é se necessário pagar por um atestado médico numa clínica pública. A resposta depende do sistema de saúde do seu país e da sua situação específica. Em alguns casos, o exame médico para a obtenção da pode ser gratuito em clínicas públicas, enquanto em outros pode haver custos associados. Recomendo que você procure informações detalhadas junto aos órgãos competentes do seu país ou região. E o que acontece se for identificada uma contraindicação, indicação ou restrição durante o exame médico? Se uma contraindicação for identificada, isso significa que você não está apto a dirigir, pelo menos não sem adaptações ou restrições. Uma indicação, por outro lado, sugere que você precisa de acompanhamento médico específico para garantir a sua segurança ao volante. Já as restrições podem limitar o tipo de veículo que você pode conduzir ou as condições em que pode dirigir, como por exemplo, dirigir apenas durante o dia ou com um acompanhante. Vamos falar sobre as restrições médicas para a obtenção da em 2018. Lembre-se que a legislação pode mudar, então é importante consultar a legislação vigente no seu país. No entanto, algumas condições médicas comuns que podem resultar em restrições incluem problemas de visão, audição, doenças cardíacas, epilepsia e outras condições neurológicas. A avaliação médica irá determinar o tipo e a extensão de qualquer restrição necessária. Quais são as contraindicações médicas para a obtenção da carta de condução? Existem diversas contraindicações, e elas variam em gravidade. Algumas condições podem ser contraindicações absolutas, significando que você não poderá obter a licença de direção sob nenhuma circunstância. Outras podem ser contraindicações relativas, dependendo da gravidade da condição e do tratamento. Novamente, a avaliação médica é fundamental para determinar se uma condição específica e uma contraindicação para a condução. Falando em contraindicações para a condução, é importante entender que a segurança é a prioridade. Condições que afetam a sua capacidade de reagir rapidamente, de manter a atenção ou de controlar o veículo são consideradas contraindicações. Isso inclui, mas não se limita, problemas neurológicos, cardíacos, visuais e auditivos graves. E quais são as indicações médicas para a condução? As indicações médicas, ao contrário das contraindicações, sugerem que você precisa de acompanhamento médico regular e possivelmente de adaptações para garantir a sua segurança ao volante. Isso pode incluir o uso de medicamentos específicos, acompanhamento com especialistas e avaliações regulares. Por fim, vamos falar sobre a utilização de equipamento de condução manual e os parâmetros de inspeção. Dependendo da sua condição médica, você pode precisar de adaptações no veículo para facilitar a condução.
O exame médico irá avaliar a necessidade dessas adaptações e determinar quais são as mais adequadas para o seu caso. Os parâmetros de inspeção médica variam, mas geralmente incluem testes de visão, audição, reflexos e coordenação motora. A avaliação médica completa é essencial para garantir a segurança no trânsito. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Pergunte aos Especialistas. Hoje vamos desvendar o decreto do Ministério da Saúde da Federação Russa de 15 de junho de 2015, que trata da aprovação do procedimento de exame médico para contraindicações médicas para a condução de um veículo a motor. E um tema complexo, mas vamos tentar simplificar ao máximo. Vamos começar pelas restrições na categoria AM e subcategoria A1B1. Aqui, a avaliação é bastante rigorosa, principalmente em relação à acuidade visual, equilíbrio e coordenação motora. Qualquer comprometimento significativo nesses aspectos pode resultar em restrições ou até mesmo na proibição total da habilitação nessas categorias. Estamos falando de motocicletas e ciclomotores, veículos que exigem um alto nível de destreza e reflexos rápidos. É importante lembrar que cada caso é único e a avaliação médica levará em consideração a gravidade da condição e a capacidade funcional do indivíduo. Não se trata apenas de um diagnóstico, mas de uma avaliação completa da capacidade de conduzir com segurança. Detalhes como a amplitude de movimentos, a força muscular e a sensibilidade também são fatores cruciais nessa avaliação. Agora, vamos falar das restrições na categoria RB, incluindo RB e RB1. Aqui, a abrangência é maior, pois engloba a maioria dos carros de passeio. As contraindicações podem variar desde problemas de visão e audição até condições neurológicas e cardíacas. Doenças que afetam a coordenação motora, a capacidade de reação e a tomada de decisões também são analisadas com cuidado. Por exemplo, um histórico de convulsões ou episódios de perda de consciência pode ser um impeditivo significativo para a obtenção ou renovação da carteira de habilitação. É fundamental que o exame médico seja completo e abrangente, garantindo a segurança do condutor e dos demais usuários das vias públicas. A gravidade das condições e o tratamento em curso são fatores determinantes na decisão final. Passando para as categorias CSE, DED, TM e também e subcategorias, a exigência é ainda maior. Estamos falando de veículos pesados, transporte de passageiros e condução de veículos de transporte de mercadorias perigosas. A responsabilidade é muito maior, e as contraindicações são mais restritivas. Além dos problemas já mencionados, condições como apneia do sono, problemas cardíacos graves e distúrbios psicológicos podem resultar em restrições ou proibições. A avaliação médica precisa ser extremamente minuciosa, considerando a complexidade da operação desses veículos e os riscos envolvidos. A capacidade de lidar com situações de estresse, a resistência física e a capacidade de concentração são fatores decisivos nesse processo. Doenças da alma, ou seja, os distúrbios mentais, são um ponto crucial. Condições como depressão severa, ansiedade generalizada, esquizofrenia e outros transtornos mentais podem afetar significativamente a capacidade de conduzir com segurança. A avaliação psiquiátrica é fundamental nesse contexto, e o tratamento em curso e a estabilidade clínica são fatores determinantes na decisão. A automedicação e o uso de substâncias psicoativas também são considerados, podendo levar à suspensão ou proibição da habilitação. A transparência e a honestidade do candidato durante o exame médico são imprescindíveis para garantir a segurança de todos. Além das doenças mentais, outras doenças relacionadas com as contraindicações são numerosas. Problemas de visão e audição, doenças cardíacas, neurológicas, endocrinológicas e até mesmo condições ortopédicas podem influenciar a capacidade de conduzir. A Portaria Triundering de Forte-Furene, base legislativa para o exame médico dos condutores, detalha todas essas condições e seus respectivos níveis de restrição. É importante consultar essa portaria para obter informações mais precisas e detalhadas. A interpretação da legislação deve ser feita por profissionais qualificados, e a automedicação nunca é recomendada. A presença de deficiência não significa automaticamente a proibição da condução. A avaliação médica levará em consideração o tipo de deficiência, seu grau de comprometimento e a capacidade funcional do indivíduo. Adaptações veiculares e auxílios podem ser considerados, permitindo que pessoas com deficiência possam conduzir com segurança. Cada caso é analisado individualmente, buscando sempre o equilíbrio entre a inclusão e a segurança.
A legislação prevê mecanismos para avaliar a capacidade de condução de pessoas com deficiência, garantindo acesso ao direito de dirigir quando possível. Vamos a alguns estudos de casos. É importante lembrar que estes são exemplos e não devem ser considerados como diagnósticos. Um caso de epilepsia, por exemplo, geralmente resulta em proibição total, devido ao risco de convulsões durante a condução. Já um caso de diabetes controlado, com acompanhamento médico adequado, pode não resultar em restrições, dependendo da avaliação médica. Cada situação é única e requer uma análise individualizada. Diagnósticos com proibição total são aqueles que representam um risco inaceitável para a segurança do condutor e dos demais. Condições como perda de consciência recorrente, distúrbios psicotícicos graves e deficiência visual severa geralmente resultam em proibição. A decisão é tomada com base em critérios médicos rigorosos, visando garantir a segurança nas vias públicas. Por fim, algumas notas sobre as restrições à carta de condução. As restrições podem variar de acordo com a gravidade da condição e podem incluir limitações quanto ao tipo de veículo, horários de condução ou outras restrições específicas. É fundamental que o condutor esteja ciente das suas restrições e as respeite rigorosamente. O descumprimento das restrições pode resultar em penalidades legais. A segurança no trânsito é responsabilidade de todos.